Começando mais um Pitacos Cabeludos, e dessa vez vamos falar de um dos universos cinematográficos. Mentira. É um dos gêneros de sci-fi, os famigerados cyberpunk. E aplica esse negócio daí que eu quero dar uma turbinada. Incrível. E aí, galera, eu sou o Fatoreto e não importa como você vive, mas sim como você morre. Reflexões aqui de alto nível. Mas estamos aqui hoje para falar de cyberpunk. Principalmente vamos se atentar a coisas com o nome de cyberpunk, que é o jogo e o anime. Não vamos falar nem do mangá, na HQ, que a gente não leu, e nem do RPG. Mas o jogo e do anime a gente tá podendo falar hoje. Mas É isso daí mesmo, meus queridos Fatoreto. Porque assim, né? O principal foco, assim, era o jogo / anime, porque você jogou o jogo, principalmente. Eu não tive muito contato, mas na época eu vi as lives do Alan Zoca, que tava estreando games, pá. E, pô, todo mundo queria ver como é que essa bagaça tava ficando, mas não me interessei muito. Agora, quando falaram de um anime, esse aí eu esperei ansiosamente, não só porque eu sou doente, mas, pô, era tudo de se esperar de bom. Era um estúdio que, pô, eu não sou o maior fã, mas eu conheço as obras da galera. Então, assim, eu já esperava uma parada topzera, tá ligado? tô ligado. E você, diga sua experiência com o jogo. Depois aprofundarei mais sobre os Abibis. Cara, eu fiquei muito ansioso pra quando o jogo fosse lançar. Mas na época que o jogo estava pra ser lançado, eu não tinha nem algo pra jogar ele e nem o dinheiro pra comprar ele, se eu tivesse algo pra coisar também. Então, eu vi todo o lançamento, que foi uma puta decepção, né? Uma decepção que veio com muitas tretas de dentro da galera que produzia o jogo, né? Enfim. E aí, assim, 2 anos depois, eu tive acesso e condição a fazer o combo, né? Consegui jogar o jogo. Opa! E aí eu aproveitei essa opção, já sabia que tava um pouco melhor. E cara, eu me diverti muito jogando Cyberpunk, sabe? Não é um jogo que mudou minha vida, mas é um jogo que eu me diverti muito, tipo, de verdade jogando. E me apeguei com o personagem e tudo mais. E é um jogo sensacional. E é isso, joga em Cyberpunk. Hoje em dia tá bom. Mas principalmente pra quem aí curtiu um pouquinho do gênero, né? Não só eu falo no sentido cyberpunk em visual ou de história mesmo, porque o lance é o gameplay, é um FPS misturado com RPG, que aí mistureba por si só, né, meu filho? E aí a gameplay é muito boa também. Assim, é ruim dirigir carro, mas de resto... Caraca. Ainda bem que não é um jogo de corrida, né, meu Deus? Mas tem corrida no jogo. Putz. Ai, é foda. Você falou de quadrinhos e tal. Eu sabia que o anime não foi baseado em um mangá, porque a história original vem do jogo, mas realmente existe um quadrinho do Cyberpunk 2077 chamado Blackout, que eu nunca vi. Existe um quadrinho focado no Trauma Team, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Excelsior. Olha, bacanoso, bacanão. E aquele negócio, como eu já falei, né? O anime é original, logo ele foi produzido diretamente para animação em parceria com a CD Projekt Red, a produtora do jogo. E nisso fizeram uma parceria maravilhosa com a Netflix, para não só rolar aí uma distribuição legal da parada, como ele chegou aqui no Brasil com uma dublagem mais do que maravilhosa. Bota maravilhosa nisso. E falando na dublagem, tanto a dublagem do jogo quanto a da série é maravilhosa, né, cara? Pô, demais. Eu quando acompanhava o Alan Zoca jogando, eu ficava assim, tipo, só reconhecendo algumas poucas, principalmente a do protagonista, o V. E assim, um personagem lá que eu já esqueci o nome, mas que ele era mexicano e é um ajudante seu no jogo. Qual era o nome dele mesmo, Faturo? O Orson Welles, eu não lembro. Nossa, mas eu lembro. George Orwell. Jack Wells, aí. Jack Wells. É assim, o V na sua versão masculina, porque tem como escolher sexo dentro do jogo também. Quando você faz ele como homem, ele é dublado pelo Fabrício Vilaverde. Um cabra que já tá aí faz tempo na indústria, muito conhecido pelos seus personagens infantis, diga-se de passagem, porque o cara começou na dublagem muito criancinha. Então a gente conhece ele pelas vozes, a primeira voz do Phineas, de Phineas e Ferb, e hoje em dia ele é conhecido também pelo Cat Noir de Ladybug
E também ele fez uns personagens aqui e ali nos animes, como por exemplo, o maluquinho lá do Jujutsu Kaisen. Eu esqueci o nome dele. Antes ele tá lá também, uma voz incrível. Mas também o V na sua versão feminina é dublado pela Érica Menezes. Sim, outra dubladora sensacional. Ela faz a Winnie Pica-Pau e a Gabi Gabi do Toy Story 4. E é tudo que eu consigo lembrar de cabeça. Ela fez a Miyomi, ela fez a Florzinha nas Meninas Superpoderosas, entre uns e bilhão outros personagens aí, como a Molecada da Rua de Baixo, em KND. ela também fez a irmã da Elsa no Frozen. Grande voz, grandes vozes. Entre outras participações especiais mesmo dentro do jogo, que você vive me falando do Johnny Silverhand. Mas esse cara é foda. O Cyberpunk não só era vendido como uma grande promessa no mundo dos jogos, seja pelo seu mundo aberto, muita coisa que você vê dentro, experienciando assim de modo geral dentro do jogo, mas também vendiam uma grande estrela por trás do personagem do Johnny Silverhand, que é o Keanu Reeves. E se encaixou muito bem no personagem, isso que é importante, né? Que é um rockstar, terrorista e tudo que a gente gosta aí. E ele é feito na sua versão brasileira por Doda Ribeiro. Ultimamente ele tem feito muito Batman nos desenhos animados. Tudo dispensa apresentações. Ele é o cachorro com a voz maldosa. Apenas isso. Bom, a gente tem vários dubladores sensacionais aqui, igual a gente tava falando. E eu queria destacar dubladores principalmente que utilizam algo que no jogo dá uma diferença muito grande. Que na parte de... Eu esqueci, eles não usam o nome dublagem pra jogos. Mas, enfim, a dubladora dá uma personagem muito importante no jogo, que é a Panam, que é uma personagem que aparece no jogo e te ajuda, que é muito interessante porque ela é uma dublagem feita com um sotaque meio mineirinho, meio do Goiás. É a máquina de Chainsaw Man. Aí, velho. E é basicamente tu vê a máquina falando mineirês, pô. O nome da dubladora é Luísa Viotti, se eu não me engano. Exato, Luísa Viotti. A gente já citou ela aqui no programa, inclusive. E outro personagem que utiliza também desse tipo de como eu posso dizer, sotaque. Esse já é um sotaque mais oriental. É o Cláudio Galvão, que faz a voz do Takemura no Cyberpunk. E, pô, esse cara é a tartaruga do Procurando Nemo. O Megamente. É a Kombi do Carros. Ele também é o Shang de Mulan. Não, esse cara aí é sensacional. E o capitão dos pinguins de Madagascar. Fora ser o Lord Farquaad. Também, rapaz, o cabra que só fez personagem bom, pelo amor. Ele é um personagem incrível. E assim, é um personagem bem importante dentro do jogo também. É um dos personagens principais do enredo. Prosseguimos para os Apibis? Ou você quer introduzir a nossa cultura cybertrônica? Eu não tenho muito conhecimento sobre a área, então vou falar aqui com pouca propriedade. Mas até onde eu já vi, Cyberpunk se baseia bastante em realmente ser uma sociedade que está em decadência e uma sociedade que você sabe que você não pode vencer nela, sabe? Algo até meio isso, mas essa é a real. Sabe que você não consegue vencer na sociedade e você acaba sendo a toda hora colocado pra baixo, porque tu não tem dinheiro e grandes corporações mandam no mundo. E essa é a realidade. Fora toda a parte de... Talvez por isso existam tantas... Como é que eu posso dizer? Tantas modificações no mundo do Cyberpunk. Porque o ser humano não é valorizado dentro desse mundo, sabe? Você só é dinheiro. Você só é um pouco de Edinhos, como diria o jogo. Edinhos. É um ótimo nome para uma moeda. Sim, sim. Fala-se muito do gênero cyberpunk como esse lance que valoriza alta tecnologia e baixa qualidade de vida, mostrando que existe essa divergência do tipo, caraca, todo mundo é pobre, sei lá o que, os únicos que se sobressaem são as megas corporações. Papo esse que o jogo, tanto quanto o anime, tenta incorporar muito, justamente por ser uma das principais questões sobre o gênero, tanto que eles são ambiciosos ao ponto de colocar o nome do próprio gênero como de título Pois é. das demais formas de mídia. Pois é. E foi bem corajoso, na verdade,
merecer processo. Mas enfim, deixando o jogo um pouco mais de lado, agora, vamos pro anime. Agora pro anime. E aí, o que tu acha do anime? Primorosamente, vamos aqui destacar o estúdio responsável por essa bagaça. Nada mais ninguém menos do que o Estúdio Trigger. Eles foram os cabras responsáveis aí, eles já trabalharam aqui na Netflix produzindo um tal de BNA, que é um anime meio furry das ideias, mas ainda assim super divertido, sem a parte de sacanagem. Muito divertido por si só, uma aventurinha ré e besta assim. Legal. O estúdio é uma grande mente por trás de Kill la Kill. Aí sim um anime de sacanagem, mas ainda assim com uma história muito interessante por si só. E assim, o mais bobinho do que eles produziram é Little Witch Academy, que é assim, é basicamente o que você queria ver do Harry Potter no mundo dos animes, só que com um monte de mulher. É bem divertido também, mas bobinho. Muita gente falava que o Estúdio Trigger tava sofrendo assim uma recaída porque o BNA não foi tão legal, ninguém curtiu muito. Aí de repente eles fizeram um filme em 2019 chamado Promare, que, assim, goste ou desgoste, eu amei esse filme, ele é demais. Inclusive na sua versão dublada, o Fabrício Vilaverde volta para fazer um personagem aqui chamado Liu Fotia. Aí, pô, chegamos em... Caraca, meu, realmente... Eu não sei que ano saiu o Cyberpunk. Cyberpunk saiu em 2020. O anime ou o jogo? O jogo. E o anime? Foi em 2022. Exatamente. O anime Cyberpunk saiu em 2022 e foi uma grande surpresa, porque a divulgação, o primeiro pôster de Cyberpunk que saiu era já um projeto do nosso querido David Martinez, o protagonista, com a sua jaqueta maravilhosa, o Sandevistan, é isso daí. E seu Sandevistan aparecendo. Só que, se você perceber, existem sutis diferenças no design dele. Por exemplo, o cabelo. Ele não tava com um moicano gigante radical que depois se tornou característico nele dentro da série. E começando a falar apropriadamente dessa série, podemos dizer aqui sobre ela, que consiste nesse personagem que vive na periferia com a sua mãe que trabalha feito uma louca para conseguir bancar a escola dele. Assim, ele é o típico história de Cyberpunk. Ele é um jovem que vive num lugar ruim, igual todas as pessoas, e a maioria das pessoas da cidade de Night City, e sua mãe tá trabalhando pra caralho realmente pra poder dar um futuro melhor pra ele, colocando ele pra trabalhar estudar nessa escola. Só que aí, qual é o problema? Ele é o único moleque pobre na escola, né? Porque o resto é tudo Zé Ruela da Araçaca, rico, que tem a vida de mão beijada, né? Exaustamente. Bom, o moleque não tem grana pra nada e ele decide usar um software pirata e acaba pifando o servidor da escola, sabe? No que ele faz isso, a mãe dele é chamada e rola toda uma discussão com a mãe dele que trabalha muito, falou pra ele comprar o software original e ele sabe que eles não têm dinheiro. No que eles estão voltando pra casa, dois grupos de bandidinhos, de mercenários, entram em conflito e acabam levando a vida da mãe dele. É interessante toda essa forma que vai acontecer no primeiro episódio, porque eles conseguem introduzir bastante coisa do universo de Cyberpunk. E como, por exemplo, na hora que acontece o acidente, algo que faz ele ficar com mais raiva é a questão do Trauma Team, sabe? E o Trauma Team, ele, querendo ou não, eles estão só trabalhando, mas ele só atende quem tem o plano do Trauma Team, que é tipo o plano de saúde. Que basicamente é isso. Se tu não tiver plano de saúde, chegar no hospital que só tem um hospital particular, tu vai morrer, mano. Trauma-Team, o corpo de bombeiros / ambulância, que vai lá pra salvar. E plano de saúde. Mas é um plano de saúde, pô. E aí, rola alguma cirurgia, tentam salvar a mãe dele. E depois ele quer pra gastar mais dinheiro ainda. E depois ele acaba recebendo a notícia que a mãe dele não reagiu bem aos implantes e às transfusões que ela teve que fazer e acabou falecendo. E aí ele acaba tendo que cremar a mãe. E esse é o começo que acaba traumatizando mais a nossa personagem. Mais para frente ele descobre que a sua mãe, para conseguir mais dinheiro do que no seu trabalho, ela acabou roubando o tal do Sandevistan. Sandevistan esse que é uma coluna vertebral, estou correto?
Tá correto. É uma coluna vertebral militar feita pra paralisar o tempo e ser mais rápido que o Flash. Não necessariamente paralisar, mas tu vai devagarzinho. Oxe, vai rápido, meu filho. Não, tu entendeu? O mundo fica de gavazinho. É isso daí mesmo. Aí, pô, descobrindo esse bagulho, ele pensa na primeira coisa: vou vender esse trem. Acontece que o mundo conspirou tanto pra lascar com a vida do nosso querido protagonista, que ele fala assim: meu irmão, eu vou falar com o meu mecânico e eu quero que ele mais aplique esse trem em mim. Mas é porque ele não conseguia vender esse bagulho, sabe? Porque ele era um bagulho que tava, tipo, marcado. Todo mundo sabia que esse bagulho já tava com... Já tinha gente de zóio, sabe? Nesse transplante. Muita gente. E aí, como ele não conseguia vender nem nada, ele decidiu meter um muito louco. Quando ele meteu muito louco, botou... E aí decidiu principalmente porque tomou uma surra na escola, né? E o primeiro teste que o moleque foi fazer do Sandevistan foi no moleque que agrediu ele. E tá errado? Tá não. Só que aí que ele se equivoca e fica nos olhos da Arasaka, que descobre onde está o seu querido Sandevistan. E eles ficam bastante atentos também como... Cara, esse cara não reagiu mal a esse implante que tava dando merda em todo mundo. Sabe? Porque a gente esqueceu de introduzir aqui que esse é o principal foco da história. É esse o personagem que a gente vai acompanhar até o fim do anime. E isso vai seguir com vários outros acontecimentos. Mas o primeiro episódio começa realmente, oficialmente, contando a história de um cyberpsicopata. Que assim, a vibe do cara matando todo mundo assim, sem dó nem piedade, me lembrou muito o GTA. E pô, foi meio tenebroso assim. E é um cyberpsicopata utilizando o Sandevistan, né? Isso. Que é onde a mãe dele, que trabalhava em algum tipo de trauma teen, acaba indo roubar o Sandevistan dele. Ela roubou o item militar, essa coluna vertebral de altos calibre militar, para conseguir vender e conseguir mais dinheiro. Bom, conversa vai, conversa vem, ele tá implantado com o Sandevistan, ele começa a se atentar que tem uma trombadinha dentro do metrô, mas... Uma trombadinha hipersexualizada. Isso é mesmo, definitivamente. Desde quando eu vi essa personagem pela primeira vez, eu reconheci o design de roupa, assim... Não é reconhecer, tipo, caraca, é exatamente igual. Mas lembra muito a Faye Valentine do Cowboy Bebop, cara. Um pouco. Eu achei ela bem Hellraiser, sabe? A questão dela ter uma cordinha que sai dela. As roupas que ela utiliza, meio de couro. Sim, tudo coladinho. Exato. Essas são as únicas características mesmo com a Faye Valentine que eu vejo uma certa similaridade. Além do cabelinho curto e as duas serem trombadinhas, né, rapaz? Duas safadões aí da picaretagem. E assim, depois que ele encontra ela no vagão e ela tenta roubar ele, ele presta atenção e fala: "Ei, qual foi? Tu é pilantra?" E aí, quando isso acontece, ela percebe que tem um poder especial, sabe? Mas por que ela sabe que tem um poder especial? Porque ela puxou lá o histórico dele e rapidamente descobriu o Sandevistan, que também não era muito difícil de perceber. Assim, até esse ponto ele já tinha lavado a jaqueta, mas ela deve ter percebido também a mancha de sangue enorme que ele tinha nas costas. Não, pô. É porque ele usou o Sandevistan e ela já tava uma acumulada. Ela sabia que era isso. Ela era da equipe do cara que era o dono do Sandevistan original. Exaustamente. É aí que é plantada a armadilha. David, todo menino garotão inocente, juvenildo, cai na lábia de meninas Lucy. Meninas essa que arrasta ele pro mundo do crime. E ele começa a formar uma duplinha infernal, igual nossa episódio tem esse dia aí, se você não assistiu, assistir. Mas eles formam essa duplinha de trombadinha, que ficam roubando chip no metrô. Isso mesmo, batatas chips, eles roubam tudinho e escondam os seus lanches. Esconda os seus lanches. Acontece assim, né? Depois do roubo todo ali, eles deram uma leve pausa e percebe-se que o David é assim, apesar de ser bem intencionado usando o Sandevistan, ele não aguenta. O bagulho realmente suga todas as potências do corpo dele, deixando ele sangrar. Fica acabadinho o menino. Você acaba-se todinho. Bom, após ser levado ao mecânico, ele acaba descobrindo que talvez ele esteja exagerando um pouco no uso do equipamento e também descobre que talvez ele seja mais resistente do que a maioria dos seres humanos. Mas aí, pô, tendo resolvido esse trampo, sei lá o que, ele já tava afeiçoado a menina a ele, então os dois vão pra casa dela.
onde parecia que ia rolar tudo de bom, acaba tudo de ruim, porque enquanto eles estavam ali numa ilusão de ótica cibernética, vendo a lua, o David é tirado do seu sonho diretamente para uma cobrança ao vivo, onde o Manny, o líder da gangue, da qual a Lucy faz parte, mete a porrada nele falando assim: aí meu irmão, me dá esse Sandevistan aí que ele era meu. E aí, o que rola? É aqui que a gente assim, não vamos evitar assim, ditar o bagulho inteirinho, porque o bagulho aqui é muito simples. Tendo feito a cobrança ao vivo e tendo em vista que não só o David tá com o Sandevistan, ele faz lá a Super Explications. Parece que a mãe dele queria vender esse bagulho pro Manny e ela morreu. E o David, como tava mal intencionado, aplicou o bagulho pra dar uma turbinada e acabou se esquecendo de avisar pro Manny: putz, eu já tô usando. E aí, pô, ele se oferece pra fazer parte da nova gangue. E é isso, tá ligado? Aí em seguida vamos ter aqui uma série de aventuras onde ele tá fazendo parte da gangue dos mercenários ou Edge Runners e fazendo parte de missões aí. Conversa vai, conversa bem. Vai acontecendo todo um desenvolvimento de cada personagem dentro desse grupinho novo e mostrando como eles estão trabalhando junto. E bom, algo que é mostrado até no jogo também é que às vezes as pessoas, mesmo que não estejam cyberpsicopatas, acabam se viciando em colocar algumas modificações, sabe? Alguns implantes. Isso daí mesmo. Assim como tem gente que fica viciado na vida real em colocar tatuagem, fazer uma tatuagem nova. Ou fazer alterações de estética, como piercing, cortar o meio da língua, pintar o olho. E não tem nada de errado o body modification, né? Mas sim, não tem nada de errado. Tem gente que sente prazer nisso. Exato. É o que ocorre em Cyberpunk. O Manny tá viciado em fazer várias modificações no seu corpo. E ao adicionar cada vez mais coisas, mais perigoso você fica de se tornar um psicopata. Mais perto você fica, sabe? Exatamente. A ponto que você, mesmo que não esteja sendo um psicopata, começa a ter efeitos colaterais na sua vida. E é o que começa a acontecer com o Manny. É assim, eu gostaria de destacar aqui, primeiramente, nesse grupinho. É um grupinho muito diverso. Eu até arrisco assim dizer, inclusive justamente para você trocar essa informação comigo, porque quando eu vi o jogo pela primeira vez, eu não vi tanta gente esquisita no jogo, tá ligado? Aquele tal de Pilar, que é o irmão da Rebecca, o cara com os bração. Existe alguém parecido com aquilo, mano? Cara, existe muita gente esquisita, mas não existe tanta gente com desmorfia corporal, sabe? Pois é, mano. Esse personagem Pilar, ele é um piadista da 5ª série do grupo e ele tem uns braços gigantes, mano. Eu não sei pra que ele usa aquilo ali, mas, pô, o cara é esquisitão. E falando nele, a gente precisa falar da irmã dele, que foi eleita a melhor personagem da ficção científica, melhor personagem de 2022. Eleita por quem? Pelo grupo dos otacão fedido e safado. Ainda bem que eu não faço parte. Porque assim, rapaz, foi um papo muito esquisito, porque eu tava falando com alguém sobre, sei lá, desenho animado, e o cara chegou assim pra mim: ô, tu manja aquele Cyberpunk lá? E a Rebecca, tu curtiu ela? Ah, personagem legal, passa lá o quê? Aí o cara: pois é, mano, ela foi eleita a melhor personagem desse ano. Oxe, eu nem questionei muito, simplesmente aceitei e tô aqui repassando pra vocês. Incrível. Mas assim, realmente é uma personagem super memorável. Ela não só tem uma vibe própria, como ela é muito diferente do universo onde ela tá. Inclusive rendeu até treta entre o estúdio aí, o Trigger, que estava produzindo o anime, e a CD Projekt Red, produtora do game. Por quê? Você sabe dessa história? Não faço nem ideia. Porque ela não era pra estar no anime. Ela não fazia parte do script original. Sério? Sim, ela foi adicionada porque o Trigger queria adicionar uma personagem daquele naipe. Assim, pra quem já vê aí, otacão assim, experiente, existe sempre um certo tipo de estereótipo dentro dos animes. Esse é um deles, porque é uma personagem com um corpo de criança, com uma voz de criança, sei lá, e ela, na verdade, é uma adulta, tá ligado? Uhum. E assim, é uma
baita de uma alteração dentro do mundo cyberpunk. Ela alterou tanto o corpo dela que ela simplesmente virou uma criança, tá ligado? Mas uma criança que pega 2 metrancas e mete bala em todo mundo. Eu acho que é eficiente. Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não duvidam de crianças. Não, mas é que eu acho ela realmente muito diferente. Enquanto alguns só tem essa mudança corporal, o irmão dela é normal, a não ser pelos braços gigantes, que são a única coisa mecânica nele, sei lá, o óculos dele também. E as mãos dele são douradas. Aham. Mas ela, meu irmão, acho que a única coisa que ela tem de humano é o cérebro. O corpo dela inteiro é um robô, tá ligado? Assim, você tinha me perguntado sobre grandes modificações. A gangue do jogo, que é mais conhecida por modificações, é uma gangue que até aparece no anime, que é os Milestones, que é aqueles que tem um rosto bem deformado, com bastante modificação, sabe? Ah, os que não tem rosto, é praticamente uma caveira a cara deles. É, basicamente isso. E aí, assim, existem várias formas de modificações diferentes. Existem vários Milestones diferentes, sabe? E no jogo, eu acho que são os seres que aparecem mais modificados. Pois é, foi a galera realmente mais esquisita porque, pô, não tem rosto, tá ligado? Tem alguns que tem boca e tudo mais, mas tem a cara toda lascada, sabe? São bastante diferentes eles. Tipo, existe a variação de personagens do jogo. E, pô, contando aí, fora essa incrível seleção de personagens aí no nosso grupinho principal, velho, como é que prosseguimos? Porque, assim, eu gosto muito, muito mesmo do episódio em que o Maine perde o controle. Cara, acho que a gente podia começar a falar disso e como é que rola. Que realmente o que é mostrado é o desenvolvimento de personagens e como eles estão trabalhando juntos. Sim, tem subcategorias de personagem, assim, tipo, tem os super mecanizados, essa galera que é praticamente um robô, seja o Manny, o que o David vai se tornar mais pra frente, e a Rebecca mesmo. Essas são uma galera mais de ataque, mas também existe a galera meio tática, que são os hackers. Eles são um nome próprio, uma terminologia, você sabe? São os trilha-rede. Isso, os trilhas-rede são hackers que praticamente podem hackear qualquer coisa porque tudo está conectado a uma rede Wi-Fi, sei lá das quantas, que eles conseguem hackear no mundo cyberpunk. E aí a gente tem uma sequência de episódios que é realmente, assim, incrível, consistindo numa missão onde eles precisam sequestrar um dos chefes da Arakawa. Qual é isso? Arasaka. Isso. Aqui, episódio 5, chamando a atenção. É quando a gente conhece o personagem que faz aqueles hologramas malditos. Que são as neurodanças. Isso. O maluco chamado Jimmy Kurosaki, ele vende as neurodanças aí pro grande chefão da Arasaka. E eles queriam sequestrar esse cara pra levar até o chefe e então sequestrar o chefe. Sim. E eles levam o chefão. E nisso, já além de ser uma treta por si só, porque o Jimmy já dá uma grande piscadela para nós como público, porque ele falou que nunca viu alguém colocar tanto implante e ainda assim não ser um cyberpsicopata. Piscadela para nós porque, infelizmente, você aí que já assistiu o anime sabe como nós que é uma bola já cantada desde o início, desde a abertura do anime para nós sobre o nosso infeliz protagonista. Não, mas assim, se você conhece o mínimo do gênero cyberpunk, você já espera que isso vai acontecer, né? Pois é, eu infelizmente não conheço o mínimo, apesar de ter assistido esses filmes que o nego fala como as principais representações de cyberpunk na mídia, seja Blade Runner 2049. Em cyberpunk você nunca vai ter um final feliz. Sei lá, pra mim, esse anime é o único nesse sentido, porque alguém saiu ganhando. Sim, mas alguém saiu ganhando, mas não é todo mundo que saiu ganhando. E os caras não eram vilão. Exatamente. Esse que é o ponto. Esse é o real ponto. E aí, pô, tendo sequestrado aí o cabra, chegamos no episódio 6, Morte e Fogueira, onde o Manny não consegue se segurar esperando pelos seus companheiros de equipe para hackear o chefe da Arasaka. Então ele acaba se manifestando as principais crises de um cyberpsicopata, resultando num final muito triste para ele, onde ele acaba se vendo jovem, chegando num final de estrada. Uma parada realmente muito metaforicamente, muito bem feito, muito bonito, mas triste, cara. Quase chorei. Mentira, chorei horrores. Chegou a chorar? Chegou? Cara, cheguei, cara. Foi muito emocionante. Sim, realmente é emocionante.
Não, o Estúdio Trigger, ele é maldito. Pode ser meio forçação de barra, porque, assim, eles promovem esse movimento emocional, tipo, esse é o momento que você deve emocionar, você deve chorar, sei lá o que, assim, não é obrigatório, mas eles deixam explícito, eles constroem toda aquela cena justamente para causar esse impacto emocional. Assim, é interessante dizer que a trilha sonora também é sensacional. E que tem grande parte nessa parte de passar emoções, né? Nossa, realmente a soundtrack desse anime é bem boa mesmo, cara. Assim, sendo pelas partes que eu particularmente gosto mais, como a parte dos Milestones, que toca um puta death metal. É massa mesmo. Naquela perseguição de carro, né? Toca mesmo. Assim, eu acho maravilhoso. E é muito interessante como foi bem feito realmente esse anime. Esse anime não tem outra palavra, não sei, é muito bem feito, sabe? Sim. E tem momentos realmente bastante emocionantes, inclusive esse que você comentou, desses. Não, eles são profícios em fazer isso. O Promare, ele fez isso numa situação não tão triste, mas eu chorei do mesmo jeito, tá ligado? Aham. Tipo, no final do Promare, os dois caras que não se gostavam, eles se juntam, pá, em um só poder, dão um soco assim pro céu, derrotando o vilão, e pô, meu irmão, é aquela musiquinha maldita de uma mulher cantando assim, super tranquila, pá, e uma cena de puro poder emocional assim, sendo jogado em você, você fica tipo, ai cara, estou chorando, tá ligado? Ok. Você nem percebe, já tá emocionado só pelo contexto da cena, tudo que é mostrado assim, caraca, meu irmão, esse povo é maldito demais. Caralho, brabo. É, realmente não tinha uma escolha melhor não pra se fazer, tá ligado? Assim, é interessante também que, pô, foi pra Netflix e eles escolheram algo muito bom pra fazer, né? Um estúdio maravilhoso. Exatamente. E pô, chegando aí nesse momento, resultado final aí do Manny, onde ele se sacrifica pra fazer com que o resto que sobreviveu fuja, eles fogem e a partir do episódio 6 acaba essa série de aventuras e dá início a uma nova história. Na verdade, a gente tem um pulo de tempo Isso. em que o Dave tomou testosterona, creatina, Muita bomba. whey protein, tudo isso, e tá musculoso pra caralho. E utilizando o implante do Manny, né? Pois é. Isso é interessante, porque o Manny havia prometido pra ele os braços de gorila. Não sei se são esses na série, porque não deixa explícito, mas no jogo existe um item chamado braço de gorila, que é o braço que te deixa fortão. Pô, mas também é bom um braço de gorila. Aham. Bom, após ele dar aquela bagadinha e colocar uns implantes novos, ele se tornou o líder do grupinho. Ele passa a substituir o Manny, voltando com a trupe, trazendo aí a mesma hacker, trazendo a Rebecca de volta e o motorista que é o Falco. É um papel muito importante posteriormente que eu vou acabar comentando aqui mais pro final. Pois é, aqui se segue uma questão muito interessante, porque a história está dividida. É David tomando um novo rumo com essa mesma equipe, nas malandragens, nas roubalheiras, nas missões aí perigosíssimas. E agora sem a sua esposa, porque ela tá traumatizada após a morte do Manny. Não só isso, como a Lucy, ela tem um passado todo trágico ali envolvendo a sua vida hacker, e ela quer se livrar dessa galera que fez ela sofrer por tanto tempo na poeira embaixo do tapete, escondido pelas empresas Arasaka. Então ela vai pra cima de todo mundo e vai matando geral, coisa que faz todos eles se dividirem, infelizmente. Pois é, mas não só isso. É interessante a gente começar a comentar que, beleza, o grupo tava funcionando, eles estavam funcionando, tava tudo certo, pessoas boas, agora tem um novo líder, o cara tá bombado, tá no auge. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, e como desde o início a gente tá deixando bem claro que o Dave é pobre, ele acaba se viciando em poder. Essa é a real, ele fica viciado em poder. E cada vez ele quer estar mais poderoso, adquirindo mais implantes. Assim como o seu chefe degringolou antigamente. Isso aqui é muito estranho, porque assim, tudo bem você adquirir, passar pra frente os vícios daqueles que você reconhece como muito próximos, seja tipo
essa alma generosa de herói que a mãe dele passava, ou até mesmo essa figura Paterna. que ele teve por pouco tempo, representando a paternidade humana, que, pô, tinha tudo de errado, mas era gente boa, tá ligado? Esse que era uma bola já cantada, pô. O maluco que fazia as neurodanças falou pra ele, aconteceu com o Manny, ele viu toda a tragédia acontecendo e mesmo assim ele decidiu insistir, ele insistiu no erro. Ele tá seguindo o caminho do cyberpsicopata. Mas esse era o meio que ele vivia, sabe? Ele não tinha. Ele tinha até outra escolha, mas ele não conhecia ela na real, sabe? Sim, mais pra frente a gente vai ter um momento de diálogo de desenvolvimento, onde ele diz que ele herdou, na verdade, esses deveres deixados pela galera que ele viveu, sendo a mãe, essa generosidade, e o trabalho que o Manny, assim, apesar do mercenário ser mal visto, pá, independente da situation, ainda assim era um trabalho, digamos, honesto, ainda assim era um trabalho, tá ligado? Não era um trabalho honesto, mas ele se apegou às pessoas que trabalhavam com ele. E assim, quando o Manny morreu, ele meio que assumiu essa responsabilidade. Tipo, o que eu vou fazer daqui pra frente, sabe? Tipo, e esse tanto de gente que trabalhava comigo, o que eles vão fazer também? Então ele decidiu puxar essa responsabilidade pra si. E ele realmente faz o papel do Manny, sabe? Aquele negócio, né? Fazendo aqui a análise de personagem, podemos ver que ele, assim, é um cara muito deslocado. Ele fala isso muito naquele contexto de escola, mas ele vai se sentir encaixado dentro de um contexto justamente com a pior galera que poderia existir no contexto dele, pô, os mercenários, a galera que, pô, a gente viu, pô, um dia tá aqui tudo de boa, tranquilo, no outro dia foi-se metade, tá ligado? Sim. E assim, quando a gente fala dos mercenários, a gente não tá falando do Schwarzenegger, tá? Só pra deixar claro. Tô brincando, só tinha que fazer essa piada. Piadoca da parte. É no meio do Stallone, do Schwarzenegger que ele se sente bem, sabe? Mas enfim, é realmente isso que vai acontecendo. Ele se sente culpado e cada vez com esse vício em poder que ele tem, cada vez mais no implante. E esse é o ponto da história, sabe? Tipo, beleza, isso tem um trabalho que é errado eticamente. Sim. Mas que em teoria tem que ser feito também. Sim, porque um dos trabalhos que a gente vê que ele realiza é o resgate de uma refém que estava sendo, sei lá, sendo vítima de tráfico humano e de sequestro, entre outras coisas. E nesse meio tempo ele foi para resgatar uma pessoa, mas tinha outras várias. Então, assim, no final das contas ele salvou uma galera, mas, pô, a troco de um trabalho aí bem eticamente questionável. Mas não só isso, beleza. É a questão de em que ponto que ele tem que parar, sabe? Sim. Quando que ele para? Pô, o cara ele nunca teve acesso às coisas na vida. Quando ele vai parar? Pois é, assim, seja vício de poder ou não, eu vejo como uma falta de expectativa sobre qualquer outra questão, sabe? Uhum. Ele, com o dinheiro que ele tinha, ele podia, sei lá, vou retomar os estudos, fazer qualquer outra coisa. Mas não, esse como era o único meio realmente que ele conhecia. E, sei lá, por mais que todo mundo tivesse grandes expectativas pra ele, ele decide seguir, mas aos seus próprios modos, tá ligado? Tipo, eu vejo ele como um cara em branco, tá ligado? Ele não tem expectativa, não tem sonho, então tudo que colocaram em cima dele, ele abraçou, e hoje ele é aquilo que todo mundo impõe sobre ele. Então, tipo, se a mãe dele queria que ele fosse, sei lá, chegasse no topo do prédio da Arasaka, é exatamente o que ele faz, mas, pô, de outros meios, né? Mas, por exemplo, depois que ele mata aquele tanto de gente, isso como mercenário, tu acha que ele conseguiria voltar a estudar, sabe? É, realmente aí não. Ele passou a deadline, sabe? Existe um ponto que ele passou que ele não consegue mais voltar. Sim, isso é. E não existe outra possibilidade para ele fazer que não fosse isso, por causa do mundo que eles viviam em Night City. Exaustamente. Chegamos na nossa famigerada reta final, que é todo mundo falando: David, para de usar bomba cybertrônica, isso vai te transformar num caralho. Aí ele fala assim: Não, completamente equivocado, eu sou especial, sou mais poderoso que geral aqui, meto todo mundo na mão e olha só que eu posso, hein? Aí, pô, chegamos na reta final, onde foi armada uma armadilha pra ele e sua trupe, no caso ocasionada por Kiwi. A trilha-rede do Scorpion. É uma das membros do grupo que tá desde antes da... esqueci o nome dela entrar.
Lucy. Sim, antes dela entrar, que inclusive ela que convida. Mas que é uma trilha rede que todo mundo confiava dentro do grupinho ali, porque ela estava há anos ali. Exatamente, inclusive ajudando aí o David na sua nova fase. Mas ela foi gananciosa e traiu seu grupo, nem mais nem menos, assim, sabendo que o David tentaria salvar todo mundo. Coisa que a princípio ele consegue, sacode a poeira, dá a volta por cima, dessa vez voltando com um verdadeiro drone bombado. Sim, volta como? Blindão. Bom, ele utiliza todo um exoesqueleto, se é assim que pode ser chamado. Não é considerado um exoesqueleto, ele literalmente usa um Transformers em volta dele. Um mecha. E faz ele ser praticamente intocável. Aí, pô, disseram que a namoradinha dele foi sequestrada e ele é simplesmente um homem, uma máquina, uma besta enjaulada que não pode ser controlada. Exato. E um cyberpsicopata. Inclusive é interessante como é evoluído essa questão que a cyberpsicopatia tem muito a ver também com a questão mental de como tá a pessoa, né? É, sim, é uma droga, né, meu? Tipo, você vai aprimorando o seu próprio corpo através de, sei lá, vamos dizer, um caminho mais fácil, que é colocando metal logo no lugar do osso, no lugar da carne. Pô, simplesmente ele chega dizendo que, na verdade, eu nunca estive tão bem, sei lá o que. Eu me sinto muito mais afeiçoado a esse corpo de metal do que com carne e ossos, pá, sei lá o que. Pô, que estranho, tá ligado? É porque ele vai perder a humanidade. Eu acho que é muito essa questão de equilíbrio entre ser um humano ou ser uma máquina. A desumanização do ser humano. Exato, porque tá trazendo consciência aí. Trazendo questões filosóficas aqui pra uma rede mídia muito doida. Mas a gente só traz e você que pensa, porque a gente não consegue pensar. Exatamente, a gente copia de geral. Você copiou de alguém? De geral, copia de um monte de gente. Vixe, lascou. Mas assim, chegamos aí no momento em que David Martinez foi lá, o drone bombado foi salvar sua amada, com a ajuda ali de Rebecca e do Falco. Exato. Acontece que chegando lá, ele foi surpreendido por ninguém menos, ninguém mais do que Adam Smasher mesmo. Um personagem que é bastante presente no jogo. Tá no jogo ali. Pois é, eu vi ele pela primeira vez, eu falei, ué, quem é Adam Smasher? Eu fiquei que nem o David. Fiquei, ué, quem é esse cara? Esse cara aí. Assim, a do Smasher era uma lenda naquela época, porque no jogo, não sei, nas primeiras missões já sabe que ele existe. Que ele aparece pra você. Mas naquele universo, pra eles, era basicamente uma lenda. Um cara que conseguiu... A real é que eles não sabem quanto por cento de humano ainda existe nele. Só sabem que ele é basicamente um robô que serve a Arasaka. Um androide, um ciborgue. Dane-se o termo, a questão é que isso é posto na prática com o próprio David lá falando. Então você que é o famoso Adam Smasher. Eu achava que fosse uma lenda urbana. E ele responde. É impressionante que, mesmo nesse estado mental, ainda consiga formar duas frases. Eu posso dizer o mesmo. Eu fiquei sabendo que você é basicamente um androide. Será que ainda tem um cérebro nessa cabeça cheia de cromo? Exato. E assim, me surpreende que você consiga ficar em pé, né? Que ele diz que... Ele prova que se não fosse o implante de... Esqueci o nome, de... Gravidade. De antigravidade, ele não conseguiria nem ficar em pé por causa do peso. E é aqui que o filho chora e a mãe fez. Porque foi o que aconteceu comigo, cara. Você chorou de novo? Chorei demais, meu irmão. Isso é uma armação contra mim. Eles sabem que eu tenho um coração mole, olhos lacrimejantes. Eles ainda fazem questão de aprontar uma sacanagem dessa pra cima de mim. Confesso que esse momento é emocionante, realmente. Não, cara, pô, tá ali o David em seus segundos de sanidade, falando com a Lucy sobre levar ela pra lua, pra fazer acontecer. Só que aí, pô, meu irmão, chega Adam Smash e destrói todos os nossos sonhos, cara. Pois é. Começando mostrando uma personagem que foi eleita a melhor do ano, né? O maluco esmagou a Rebecca como se fosse nada, meu brother. E cara, eu acho que é por isso, bicho. Esse anime foi muito ousado em realmente ser cyberpunk, sabe? E não ter medo de matar a pessoa que é um personagem, porque o mundo é sujo, bicho. Essa é a real. Esse mundo é sujo e ele é triste e tu tem que conviver com isso. Pois é, infelizmente. E assim, pô,
já não bastava matar a Rebecca, o maluco ainda tenta matar os nossos personagens secundários, mas David Martínez impede ali com o povo tudo que restou de suas forças até sua cabeça virar um molho de tomate no chão, rapaz. Virou caldinho. Meu irmão, esse momento foi triste demais. Ele abraça a insanidade nesse momento. Caraca, e a cabeça dele explodindo faz uma transição muito louca pro céu. E vem aquela musiquinha que a gente ouviu da primeira vez que ele foi pra lua com a Lucy. Isso. É a mesma música, meu irmão. Já bateu, tá ligado? Começou a lacrimejar, assim, tá ligado? Realmente é bem emocionante. Cara, não tem como, cara. Mas eu posso reconfortar o seu coraçãozinho. Por favor, faça. Eu vinguei ele e vinguei também Johnny Silverhand no jogo. Quando eu peguei uma granada e coloquei na boca do Adam Smasher. Assim, no jogo você tem a boss battle final é contra o Adam Smasher. E você acaba matando ele. E é um pouco mais gostoso saber que eu matei ele depois dessa história. Inclusive, pra você que sobreviveu a todos os memes e spoilers de Cyberpunk e assistiu e depois tá ouvindo esse episódio, porque está avisado no título que tem spoilers. Pelo menos em todos os episódios tem spoiler. E assim, meu irmão, pelo amor de Deus, o que eu vi de nego postando meme, postando spoiler? Assim, sorte minha que eu já tinha visto. Mas a questão é que, pô, nego mandou assim um monte de coisa, tipo... Mandaram aquele gif lá do... Não é um gif. Mandaram aquele vídeo do Pedro Pascal, que tá estouradão aí. Aquele lá que ele ri e chora. Tô ligado. Pegaram isso e foram colocando como medidor de emoções, ligando os episódios de Cyberpunk. Assim, como toda história Cyberpunk, ela não tem um final feliz e... Na verdade é um final agridoce também. Sim, porque no final das contas Lucy fugiu. Não só Lucy, como o Falcon, que é um personagem que depois aparece no jogo. Assim, ele foi adicionado em uma DLC. Na verdade, foi adicionado a neurodança, aquela que você vai assistir no começo do anime. Bom, nessa neurodança, quando você assiste ela se encerra com uma frase diferente, que era: o Dave não está sendo lembrado, e você vai ser, sabe? Olha. E aí o P fica intrigado que quem é Dave Menezes e que neurodança é essa bizarra. Nisso tá acontecendo, ele acaba mandando mensagem para alguns dos seus contatos, que é o El Capitan. Aí o Capitão ele dá alguns spoilers do anime e diz que esse cara ele morreu há mais ou menos um ano atrás, que é quando a gente começa a situar em que ano se passa o anime. Passa mais ou menos em 2076, que é um ano antes dos acontecimentos do jogo. Aí, o que acontece? Você conversa com ele, passa um tempinho, você recebe uma mensagem do Falcon, dizendo que você tem, que assim, o grande plot do jogo, agora, isso a gente não contou aqui, né? Basicamente, o jogo você rouba da Arasaka, coloca um implante na sua cabeça que está o Johnny Silverhand, que é o Kenny Reeves. E você passa o jogo inteiro tentando tirar ele. Só que aconteceram algumas coisas que você tomou um tirambaço na cabeça. E basicamente, se você tirar o chip, você morre, mas você vai morrer lentamente por causa do chip, entendeu? E aí existe uma grande briga para quem vai viver esses últimos momentos da sua vida entre você, que é o V, e o Johnny Silverhand, que é você também. Bom, dito isso, eu me perdi no contexto que eu estava, mas enfim. É outro jogo que tem um final agridoce também. E basicamente existe toda essa questão de você ter um problema muito grande com a Arasaka. E o Falcon olha pra você e diz: não, pô, a gente deu uma pesquisada aqui, os problemas que tu tem com a Arasaka e toda essa tua postura de maluco que tu tá tendo, tu é muito mais perto do Dave do que você imagina, sabe? E nisso ele fala: não, ó, a gente tá desativado, a gente tá saindo de Night City, a gente não quer mais nada com isso, não quer mais nada com essa vida, vou deixar um presente pra você em tal lugar. Quando você chega lá, você encontra nada mais, nada menos do que o quê? A jaquetola do Dave. A jaquetola que é passada para o V, um ano depois da morte do Dave. Cara, isso é sensacional, real mesmo. Eu acho, é um fanservice do caramba, mas é incrível. Assim como no local onde Rebecca morreste, foi deixada sua arma azul piscina e rosinha choque. Uhum. Que diga-se Fatureto, que é uma arma muito boa. É uma arma boa, é uma 12 boa.
Inclusive, outros itens são deixados, mas esses eu ainda não coletei. Olha. Bom, dito isso, eu queria deixar claro que o que mais deixou meu coraçãozinho quente no anime foi realmente revisitar esses lugares que eu joguei, sabe? Você acaba vendo lugares que são conhecidos por quem jogou, sabe? Você vê os lugares do anime, porque é a mesma cidade. Pois é um jogo que consiste em missões onde você tem que ir de um lado pro outro. Pô, em algum momento você deve passar pelos mesmos lugares e devem ficar marcados pra você, né? Sim, com certeza. E assistir esse anime me deu muita vontade de jogar de novo Cyberpunk. Isso é bem interessante. Eu acho que cumpriu o papel dele, que era vender mais jogo. Pois é, ele reviveu assim o jogo Cyberpunk de uma certa forma, mas pô, acho que muito mais pelo fanservice e pelo meme, até. Como eu ia dizer, teve muita gente que assim, terminei um anime e fui direto pro jogo, matei a Adam Smash com sangue nos olhos, sei lá o que, tá aí, né? Eu não vou fazer isso, mas é porque eu já me contentei com o anime, tá ligado? Uhum. Realmente foi uma história que me carregou ali, que me emocionou 2 vezes de forma extraordinária, e assim, eu fiquei muito em dúvida sobre o final, porque, pô, é o tipo de final que eu normalmente diria não gostei, tá ligado? Mas foi uma experiência tão... sei lá, cara, foi tão emocionante assim que eu simplesmente fiquei na dúvida. Hoje eu gosto, eu recomendo, mas aquele negócio, né? Corre o risco de, sei lá, nego tanto amar quanto odiar justamente por essa reviravolta que não é do agrado de todo mundo, né? Saquei. Assim, eu digo pra você que é uma experiência muito boa, de verdade. Tanto o anime quanto o jogo são, por mais tristes que sejam, são muito bons. Só que você tem que realmente estar na idade certa pra entender esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho certeza que não é algo muito recomendado para pessoal menor, sabe? Com certeza, porque, pô, o jogo, assim, E não é... qualquer jogo tem violência, tem coisa, mas o anime realmente, ele tem muito mais coisa. E não é questão de sexualidade ou violência, sabe? É uma questão mesmo que tu não vai entender o sentido, sabe? Sim, com certeza alguém mais novo vai focar nos mamilos azuis e, sei lá, nas mortes explícitas que são realmente bem explícitas, sei lá, foi bem chocante na real. Uhum. Assim, muitas vezes eu acho que também tem a ver de quando tu é menor, tu não tem essa dimensão de quão pobre você é se você for um proletariado. Putz. Sabe? E é isso que traz identificação com o gênero Cyberpunk, na minha opinião. Realmente. Não, e assim, eu gosto de que o anime ele foi muito consciente em trazer uma certa representatividade e não parecer forçado, tipo, sim, e pô, focando no que é principal, tipo, e daí que o Martinez é, sei lá, de descendência mexicana, tanto que a mãe dele, apesar de ser, sei lá, meio bem branca, ela cita frases do espanhol, assim como o Manny, ele é negro. Pô, eu sei lá, quantos animes tu viu um personagem negro assim, tá ligado? Tipo, pois é. Assim, é bem interessante também trazer essa comparação entre o V e o Dave, sabe? Sim. Porque o Dave foi alguém que foi criado a vida inteira dentro de Night City. E não conhece nada fora disso, sabe? E já o V ele veio tentar fazer a vida dele em Night City, sabe? Porque todo mundo falava que Night City é a terra da oportunidade. E é lá que você consegue fazer sua vida, sabe? Tô ligado. Só que ele cada vez entra numa espiral de desgraças maior e que leva ele à ruína também. E assim, novamente, digo que às vezes o personagem principal não é os personagens tipo o Dave ou essa coisa. O personagem principal em ambas as histórias é a cidade, sabe? Como a cidade corrói as pessoas e você pode ser traído a qualquer momento e quão sujo isso é. Pois é, foi isso que surpreendeu tanto no, sei lá, pra mim foi muito mais surpreendente no anime, tipo, eu falei que essa bola é cantada desde a abertura, e é uma coisa que faz você abrir os olhos. O personagem que aparece durante a abertura é o Dave, e no final da abertura ele recebe um tiro na cabeça por uma figura. E eu vi isso no vídeo de um cara chamado Purim, e o cara fala, cara, quando aparece a silhueta do Dave, ele representa dentro da sua figura fotos de personagens. Sim. Quando chega no final e essa figura que deu o tiro nele,
dentro dele, da silhueta, não aparece figura de gente, mas da cidade, mostrando que realmente, assim, dentro de um universo cyberpunk não existe ninguém especial. E esse é, tipo, a moral da história de Cyberpunk 2077 e Mercenários Edge Runners. Uhum. Ninguém é especial em Night City. Não mesmo. Assim, bem cruel, bem desmotivador, mas ainda assim uma obra do caralho. Cara, existe uma missão em Cyberpunk, porque a grande lenda de Night City é o Johnny Silverhand. Esse é o ponto. Ele, assim, fala, caralho, esse cara era o maior mercenário, terrorista, que lutava contra as corporações, era o Johnny Silverhand, sabe? E aí, existe uma missão que é você visitar o local, você descobre o local onde está o túmulo do Silverhand. E sabe o que é? O que é? É uma caixa de ferro no lixão que não tem nenhum nome. Putz. E aí, o Johnny chega a ter um diálogo tipo, caramba, tu faz tudo isso por essa cidade, tudo isso e o final é isso daqui, ó. Uma caixa velha no lixo, que não quer dizer nada. E aí o V, que é o Johnny também, mas eles conversam entre si. E aí o Johnny pergunta pra ele. É tipo até um momento de diálogo emocionante, de aproximação dos dois, porque a todo momento eles brigam, né? E ele pergunta, não, pô, posso me descrever? Tu me descreveria como? E aí tu tem várias opções. Pode ser um cuzão ou tu pode ser alguém muito, muito gente boa, como o Johnny. E realmente é um momento bem emocionante e mostra que até a maior lenda de Night City tá lá, jogado no lixo. Mas a caixa dele era tipo aquele negócio de cremação, que nem a mãe do Dave? Não, era uma lata, uma caixa, um lixo. Tá aí. Era tipo um amontoado de telha. E assim, seguindo aqui para as nossas considerations finais, não é? É. É ou não é? Você tá dizendo? É, assim, eu realmente não tenho mais nada para acrescentar. Você teria? Cara, é realmente o que eu já disse muitas vezes. Joguem o jogo, assistam anime, talvez leiam a HQ, eu não sei se é boa, não vou recomendar tanto, mas eu vou ler um dia. Mas é isso, joguem o jogo. Não torçam o nariz, beleza, tem um bug chato ali, um aqui, mas acontece. É, muita gente fala que a versão de PC é menos bugada do que a de console. Hoje em dia, você ainda consegue comprar em promoção. Esse que é o ponto. Porque eu não pagaria 200 conto num jogo bugado. É verdade. Bom, não mais é isso. Joga o jogo, pegue ele na promoção, se divirta. Já veio em promoção aí na Steam por 60 conto. E ele é um jogo que me trouxe muitas horas de diversão. Ia dizer aqui pra vocês deixar aquele like, comentar alguma coisa e dar 5 estrelas caso você esteja no Spotify. E também comentar alguma coisa. No mais é isso, eu fico por aqui e te passo a bola. É isso aí, galera. Assim, minhas considerações sobre o anime é que ele é visualmente impressionante. Além de uma animação super dinâmica, uma qualidade que vem do próprio estúdio, eles sempre vão fazer uma parada incrível em termos de ação, de design, e eles entregam aqui até trazendo uma certa inovação visual do Sandevistan, onde quando eles param o tempo, frames do personagem são deixados para trás enquanto rola uma transição em degradê de cores primárias, que é um conceito muito interessante que eles adicionaram aí para representar a velocidade do Cabra. E assim, se você quer partir logo pro anime, já que um jogão de 200 conto bugado às vezes não vale tanto quanto pagar uma Netflix da vida, pô, e se você achou a transmissão emocional forçada, tu é chato mesmo, na moral. Contudo, finalizo aqui essas minhas considerações finais sobre esse anime que está recomendado. Um dos melhores animes aí pra, sei lá, quem quer começar no mundo dos abibis aí, porque, pô, ele só tem 10 episódios. E eu queria dizer que esse é um quadro aqui novo, tá ligado? Animes bons e curtos. Assim, os próximos episódios serão isso. Vamos tentar focar nisso, trazendo outras obras aqui já consagradas, mas ainda assim falando de coisa boa, até onde se prove dos contrários. Bom, no mais é isso. O que você disse. E um beijo no seu peito. Falou. E farofa. Farofa. So, get away, another way to feel what you didn't want yourself to know and let yourself go.